Um homem que buscou no fisiculturismo uma transformação de vida que lhe permitiu glamour, fama, muita grana e que foi e ainda é uma inspiração para milhares de pessoas que pisam na academia em busca de ser uma melhor versão de si mesmo. Só que o policial mais bolado da história, aquele cara que pegava centenas de quilos motivando geral, hoje não é nem sombra do que já foi fisicamente. Do trono de rei do esporte à cadeira de rodas. Nesse vídeo a gente vai conhecer o monstro Ronnie Coleman e o que aconteceu com ele. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Ronnie Coleman foi um fisiculturista profissional e, junto com o mestre Arnold, é considerado um dos maiores bodybuilders da história. Além disso, Big Ron também era policial. Imagina só tomar um enquadro de um policial desse tamanho. Fora isso, ele tinha um carisma fora do normal e conquistou isso tudo treinando numa academia simples e pegando muito pesado nos treinos, com movimentos nada limpos, o que deixa a galera do treino fofo maluca, mas que muito por conta disso, infelizmente hoje, ele passa a angústia de uma série de limitações. O início da lenda. Ronald Dean Coleman, ou então, como conhecemos, Ronnie Coleman, ele nasceu em Monroe, Louisiana, em 13 de maio de 1964. E juntamente com seu irmão e mais duas irmãs, ele foi criado e educado pela mãe. Como em muitas histórias de sucesso, o Coleman começou com muito pouco antes de alcançar o estrelato. O ainda pequeno garoto, na época, se envolveu com os esportes desde muito cedo e logo ele escolheu o futebol americano como seu favorito. O jovem Ronnie sempre foi uma aberração genética e no ensino médio ele já era um dos melhores jogadores de sua região. Ele se destacou tanto que recebeu uma bolsa de estudos para estudar na Grambling State University, onde ele era o zagueiro do GSU Tigers. Por lá, ele se formou com um bacharelado em contabilidade. Esse foi só o primeiro de seus feitos. Depois de se formar, o Coleman decidiu tentar encontrar trabalho como contador, mudando-se para o Texas, na esperança de encontrar melhores oportunidades. Infelizmente, a sorte ainda não estava com ele, né? Ao invés disso, ele conseguiu um emprego na Domino's Pizza, para conseguir aí ir pagando as suas contas que não paravam de chegar. Com muito pouco dinheiro, ele comia a pizza do local de trabalho todos os dias. Isso pode soar como um paraíso para alguns, mas o Ronnie odiava. Mesmo ele ainda não estando no esporte, o cara já gostava de se alimentar bem, pelo menos na maioria do tempo. Felizmente, esse seu começo duro não o fez desistir e voltar para sua terra. Continuando na batalha, ele se tornou policial em Arlington, no Texas, depois de saber da vaga em um jornal. Ele serviu por muitos anos, mais precisamente de 1989 a 2000 e até 2003 na reserva. Isso significa que o mito equilibrou entre trabalhar como xerife e ser o Mr. Olympia, já que o seu primeiro título veio em 1998. Foi durante a passagem pela delegacia que um amigo e colega de trabalho, Gustavo Arlota, ele o convenceu a treinar na que acabaria por se tornar a lendária academia, a Metroflex, que era perto de onde ele trabalhava. Para quem não sabe, existe uma história famosa sobre isso, né? O Coleman começou então a treinar lá e o dono da academia, o Brian Dobson, ele vendo então o potencial do policial, fez uma proposta. Se ele começasse a se preparar e participasse da competição Mr. Texas, ele poderia treinar de graça lá. Então, o Coleman concordou e Dobson, que era fisiculturista, treinou o menino. Em sua primeira competição, a futura lenda venceu o próprio Dobson e ganhou o overall, que é, vamos dizer aí, o melhor dos campeões de todas as categorias, né? Ele tinha 26 anos na época. Neste ponto, não havia como negar que Coleman tinha um futuro brilhante no fisiculturismo, né? Mas ele enfrentaria muitos obstáculos antes de se tornar um ícone. O Mr. Olympia. Depois de vencer o show amador do Mr. Texas em 1990, o Coleman não teve o mesmo sucesso no campeonato seguinte. Então ele deu um passo para trás e fez os ajustes necessários em seu físico para que ele pudesse ser o mais competitivo possível. Ronnie voltou em 1991 e não apenas venceu o campeonato mundial amador na Polônia, como ele também se tornou profissional, com um físico digno de competir entre os melhores. Ao atingir o nível profissional, então aí com 27 anos, ele percebeu que o buraco era mais embaixo, lá na Liga Pro. Seu primeiro campeonato profissional foi no Chicago Pro Championship, isso em 1992, e ficou apenas aí na 11ª colocação. Bom, você acha que na próxima ele já ganhou tudo? Negativo.
Seu primeiro título profissional só veio em 1995, no Canadá Pro Cup. Deve ter tirado um grande peso das costas, um grande alívio depois de uma seca de 3 anos. Um outro fato importante é que em seu primeiro Olímpia, que são os melhores da temporada, assim a gente pode dizer, né? Ele ficou lá atrás, sendo o 15º colocado. Só que o cara não desistiu, né? Para construir um shape, ainda mais de Mr. Olímpia, leva tempo e muita dedicação. O Ronnie, ele teve as duas coisas, né? Ele foi vencer o seu primeiro Mr. Olímpia em 1998, depois de ter ficado em 9º colocado no ano anterior, onde o Dorian Yates foi o campeão. Bom, o primeiro demorou para sair, mas depois ele também emendou um atrás do outro. Seu reinado durou de 1998 a 2005, empatando com Lee Rooney, que era um dos maiores vencedores do Mr. Olímpia até então, com 8 títulos, que permanece até hoje. Infelizmente, ninguém pode permanecer no topo para sempre, e o Coleman foi destronado no Mr. Olímpia de 2006 pelo futuro 4 vezes campeão Jay Cutler. Ele competiu mais uma vez em 2007, mas estava claro que seu tempo havia acabado. Ele ficou em 4º no seu último Olímpia e também se aposentou do esporte. Um dia muito emocionante para os fãs do bodybuilding. A sua ascensão ao topo foi inspiradora porque ele nem sempre dominou o palco da competição, como a gente pôde ver aí. Na verdade, muito pelo contrário. Houve vários anos em que ele não conseguiu nenhuma única vitória. Ainda assim, Ronnie lutou e fez o que era necessário para poder ter a chance de ouro no maior palco do mundo de seu esporte e conseguiu ir além, muito além de suas expectativas. Não há como negar que a maioria dos fãs e lendas do fisiculturismo acredita que Ronnie Coleman é o maior de todos os tempos. O seu tamanho, proporções, vascularização, simetria e o seu carisma são incomparáveis. E ele fez tudo isso na era de ouro do bodybuilding, enfrentando outras lendas como o Flex Wheeler, o Jay Cutler e o Kevin Levrone. O Ronnie, ele teve que se sacrificar muito, principalmente o seu corpo, por ter então esse grande sucesso. Infelizmente, uma hora a conta ia chegar e hoje ele está pagando preço por tudo isso. Será que valeu a pena? Do trono à cadeira de rodas. Embora Ronnie Coleman tenha uma das melhores genéticas de todos os tempos, não havia como negar a sua ética de trabalho de elite dentro e fora da academia, né? Poucos se propunham a treinar da maneira que ele treinava. Conhecido por colocar enormes cargas em seus exercícios livres, como por exemplo o agachamento, o levantamento terra, o cara era um monstro treinando. O vídeo dele fazendo agachamento com 800 libras, que dá por volta de 360 quilos, é um clássico para quem gosta de treinar. Depois de ter uma das carreiras de fisiculturistas mais ilustres de todos os tempos, as coisas deram uma guinada muito infeliz para o Ronnie. Todos os anos de levantamento extremamente pesado cobraram o seu preço, né? E consequentemente fizeram com que ele precisasse de várias cirurgias nas costas e algumas cirurgias no quadril também. Essa, aliás, foi uma questão controversa, já que muita gente acha que muitas dessas operações foram desnecessárias. Mas Ronnie tem a sua culpa também, né? Não vamos negar isso. Por exemplo, ele já treinava sempre logo após uma cirurgia. Ele não deixava dar o tempo de recuperação necessário para poder voltar à rotina que ele tanto amava. E muitos apontavam isso como a causa do agravamento de suas lesões. Isso tudo faz com que hoje o Ronnie tenha que precisar de ajuda para poder se locomover e em vários momentos ele precisar até mesmo estar em uma cadeira de rodas. Fora que as várias cirurgias custaram muita grana para o atleta, né? Algumas delas por conta de um erro do cirurgião. Coleman gastou aí alguns milhões de dólares em seus procedimentos. Mas hoje, ele apesar de tudo aparenta estar muito feliz. Ele tem seus empreendimentos e ainda é muito amado e respeitado pela comunidade do fisiculturismo. Se você pensa que o rei se arrepende de alguma coisa, né, da maneira como treinava, você está completamente enganado. Na verdade, ele se arrepende sim de uma coisa, mas não do estilo de treino pesado, e sim por não ter feito mais repetições naquele infame agachamento de 800 libras. So I went a little bit low on that second rep, and it was still light, but I had 2 in my mind, so I racked it. As soon as I racked it, I like, oh man, I could have got 5. Until this day, I'm still regretting that because I didn't get that 5, which I knew I had in my body to do
but I just didn't have it in my mind. Ronnie Coleman realizou mais do que a maioria jamais conseguirá no esporte de fisiculturismo, o que o torna uma lenda, simplesmente o rei do esporte. We got us a Lifetime Achievement Award. Thank you. Mas aí, você já conhecia a história do Ronnie? Vocês acham que o treinamento dele super pesado foi um grande fator para que ele estivesse em uma situação dessa, como ele está hoje? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião. Se quiser me seguir no Instagram, pode me seguir lá, @omarcelomilos. Me manda a sua ideia de vídeo lá, por favor, tá? Ou escreve aqui embaixo. Se inscreve no canal, se viu o vídeo até aqui, por favor. Deixa o seu like também. A gente se vê mais tarde. Falou!